A questão do legado é muito difícil, né, Guilherme? Com você eu aprendi que tudo é um ciclo, né? Mas eu fico triste de tudo ser um ciclo. Porque, por exemplo, os caras falam assim, Dema, por que você trabalha, né? Por que você estuda isso? Porque eu penso no meu neto, cara. Sim. Aí você fala, por que você pensa no meu neto? Eu quero criar uma cultura forte para minhas filhas, para que consecutivamente ela crie nas filhas delas e assim por diante, em todos os aspectos. Artes, entretenimento, intelectual, sei lá, trabalho, dinheiro, Deus, fé, tudo. Mas eu queria que o legado fosse algo que... Quando eu leio a Bíblia, vou lá no Velho Testamento, eu vejo um rei que fez algo certo e 7 que fez tudo errado. Aí você vê um reinado de um rei que fez certo, mais outros 8 que fez tudo errado. E aí de vez em quando eu falo, cara, como a população, ou como o povo não consegue manter durante muito tempo algo certo, né? Mas a vida é assim mesmo, as coisas declinam, tudo decai. Também a própria Bíblia vai ensinar isso várias vezes. Tá lá a Torre de Babel, tá lá o dilúvio, Sim. tá lá, as coisas decaem. É da natureza da caída do homem. Só o paraíso que as coisas não vão decair e esse mundo não vai ter o paraíso na Terra. Desculpa para os que estão apostando nisso, não ocorre. É infinitamente mais fácil acreditar no paraíso na outra vida do que acreditar no paraíso nesse mundo. Realmente, eu não tenho fé a ponto de acreditar no paraíso nesse mundo, não faz sentido. Mas assim, o que acontece é que as pessoas pensam muito a política partidária como uma solução para as coisas. E eu sem dúvida, tiraria um pouco o foco disso, porque o que você vê na história é que todas as grandes soluções políticas foram dadas por grandes homens. Quando Roma estava desabando, o Júlio César foi o diretor de startup que chegou lá e resetou o sistema. Então, não é tanto o problema de qual a eleição ou qual o grande item, não é isso. O que nós temos... Não é que essas coisas não são relevantes, claro que são relevantes. Meu problema com essas coisas é quando você não tem nada que você possa fazer para contribuir diretamente com essas coisas. Você está lá gastando um excessivo tempo com algo que não vai mudar, pelo menos pela sua volição naquele ponto. Então, se você quer mudar a situação política e social, o que você precisa? De líderes, de grandes líderes. Você precisa de uma classe de pessoas capazes de alterar de fato um contexto cultural. Então, o Júlio César da vida... ele é infinitamente mais eficaz do que, sei lá, 1000 outros caras que tiveram antes dele, que tentaram salvar Roma, que não conseguiram fazer porcaria nenhuma, e ele foi lá e fez. Essa formação de liderança, ela é uma coisa que você tem que formar, e você começa formando em você mesmo. Então, a primeira coisa que o cara tem que fazer é ordenar a própria vida. Melhorar a dieta, entrar na luta, que nem eu fomento bastante, começar a ler todos os dias, melhorar a vida espiritual. Depois o cara tem que ordenar a família dele. Então ele vai realmente botar a família dele para funcionar. Tá? Depois ele tem que ordenar a empresa, tem que redescobrir a empresa, porque agora todo mundo tem medo de mandar na própria empresa. Isso é um problemaço, é uma crise de autoridade. Autoritarismo não é a mesma coisa que exercer autoridade. E aí o cara, hoje a gente tem muitas coisas, não, eu tô fora, eu tô não sei o que. Aí quando o cara perde o controle da empresa, aí quando ele acorda, a empresa dele tem tudo menos os valores que ele queria para a empresa dele. Aí quem manda na empresa agora é o RH, é o compliance, é o departamento do não sei o que. Então isso é uma realidade muito triste que a gente vê, que muita gente chega para mim e fala, Guilherme, eu não controlo mais a minha empresa. Eu falo, meu Deus, mas como assim? Você não é o dono? Eu falo, sou o dono, mas agora quem manda é, sei lá, o compliance, entendeu? Essa realidade, ela é muito preocupante, porque ela envolve uma cultura que, claro, a gente compreende, mas que durante muitos anos foi uma cultura de não ter responsabilidade nas coisas, de não ter o skin in the game. É a chave para toda a liderança. Então o cara tem que reordenar a empresa. Muito legal isso que você está falando. Agora o cara redescobriu a empresa. Redescobriu a vida. Isso nessa ordem, né? Porque não adianta o cara tá retomando a empresa, mas a família dele tá uma bagunça e ele tá uma bagunça. Pô, o cara tem que estar ele em ordem, a família dele em ordem, agora ele retoma a empresa. Caramba, agora já começamos a voltar, sabe? Não é mais a burocracia que manda, agora são pessoas. Agora a ênfase é desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento dos líderes dentro da empresa. Agora a empresa está começando a crescer. Não vai virar oligarquia, não vai ter um monte de gente ganhando dinheiro sem fazer as coisas. Que é um delírio, né, coletivo que dá às vezes. A galera está discutindo mais o valuation da empresa do que o produto. É aquele momento assim, cara, levanta a mão, né? Sabe aquele meme que joga o cara pela janela e fala, cara, e se a gente, sei lá, desse lucro, entendeu? Ao invés da... Não sei, uma ideia um pouco radical, assim, né? Vai que talvez a gente tenha que dar lucro, se a gente cortar gasto, sei lá, não sei, talvez resolva. Então, você começa a redescobrir essas coisas, uma gestão um pouco mais coerente e tal. Agora você começa a juntar os seus amigos empresários. Olha, agora você é um articulador político no sentido clássico da palavra. Sim.
olha quanto mais condição você tem de influenciar agora a política do que você tinha antes. Antes você era um cara na rede social tacando louco. Agora você é um líder de um grupo de empresários, de empresas que estão funcionando bem, de gente que está se formando e que comunga de valores, supondo que você está criando uma comunhão de valores. Ou seja, as pessoas se preocupam com a política, mas elas não estão pensando no caminho certo para ter força para poder encarar as situações. Isso é fundamental. Então, porque eu não consigo acreditar que uma pessoa vai conseguir influir E por política que eu estou usando no sentido mais amplo, não estou falando no sentido eleitoral, no sentido mais amplo da palavra, toda a atuação pública, né? Mas imagina como é difícil você estar preocupado com questões sociais se a sua empresa está dando prejuízo, se lá em casa está todo mundo... tá uma crise, eu tô mal, não sei o que. Então, a ordem ela tem que ser gradual. A partir do momento que a gente começar a ver esses grandes líderes emergindo, aí eu começo a acreditar no negócio. Olha o impacto que teve E não é para divinizar o cara não, porque tem mil coisas aí. Mas, pô, um Elon Musk da vida tem Ele pode dar errado, entendeu? Pode dar tudo errado, pode ser um fracasso. Mas só quando ele chegar lá e comprar o Twitter já é disruptivo o suficiente para você falar. E ele pagou o preço, porque foi caro pra caramba. Muito mais do que vale. O cara chegou e falou assim, não, estou disposto a pagar o preço. Porque eu quero liberdade de expressão. Exatamente. Então paga aqui, é isso aqui. Aí agora tá aí. Teve um documentário, né, muito notório, que é esse, O que é uma Mulher. Documentário do Matt Walsh, que não estaria circulando se não fosse isso. É um exemplo muito concreto. O documentário. O fato é, embora o Elon Musk tenha hesitado no caso, embora ele tenha ficado meio em cima do muro por um tempo, fato é que esse documentário, se não fosse a compra dele do Twitter, não estaria circulando. O documentário, que é muito doido, que está gerando uma polêmica muito grande, porque ele trata essa questão de gênero, que é um tema muito atual, mas não estaria circulando, não teria a possibilidade da pessoa ler e concordar ou discordar, ver, né, o documentário no caso, concordar, discordar ou pensar o que fosse, não estaria acontecendo. Então, as pessoas menosprezam a capacidade delas de fazer coisas estruturadas, organizadas ao longo do tempo. A gente tem um mundo que a gente tem que tomar cuidado do efêmero, sabe? Sim. Reagir. Ao invés de buscar virtude, ao invés de buscar coisas maiores, a gente reage a tudo que aparece. E a gente precisa de coisas de mais longo prazo, mais informação.